Olá pessoal, eu sou o Thiago Nigro, autor do Primo Rico e também do canal aqui no YouTube do Primo Rico. Basicamente eu tenho uma missão. A minha missão é educar o brasileiro financeiramente e também ajudar o brasileiro a se aposentar mais cedo e com mais qualidade. Você não precisa acertar mais do que errar. Você precisa fazer com que os seus acertos sejam muito maiores do que os seus erros. O fator mais importante para alguém ser bem-sucedido é uma coisa chamada grit. G-R-I-T. Grit. Grit é basicamente o entusiasmo, é a garra. É aquela pessoa que às vezes ela não tem todo o conteúdo técnico possível, mas ela é aquela pessoa entusiasmada, a pessoa que ela fala assim, eu não sei, mas eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou aprender. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Tá. Não é? Então pensa assim, ó, tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro e querendo ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso, é natural que você tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você, tá? Então, quando você empreende numa área que você conhece, sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, né? Aprendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos essa probabilidade a seu favor. Então, quando eu comecei a empreender, né, eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço e comecei a criar mecanismos e modelos, né, que iriam jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, se eu tinha 50 pessoas no meu time, na época, prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas do meu time encontrarem um cliente multimilionário. Eu sozinho tenho as probabilidades. Então, o que eu fiz foi um jogo de probabilidades. Entendeu? O jogo de jogar as probabilidades do seu favor e não contra. E se você quer ser o jogador e quer jogar um jogo de gente grande, você está jogando com as probabilidades contra você. E você tende a empobrecer, a fazer cagada, a viver pobre, mas com a esperança de que você vai enriquecer algum dia, mas não vai, né? Então, o que mudou a minha vida com certeza foi ler, mesmo não gostando de ler. Porque, para pra pensar, ler é colocar as probabilidades do seu favor, cara. O cara, ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro, é sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. Um legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho, não é? Então ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia para aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, que o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai trazer probabilidade a seu favor. Então, se você ler a história do Elon Musk, verdade. Se você ler livro, você lê a história do Silvio Santos, se você lê a história de seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira para aprender. Então você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou, não é? Então eu conheci Deus por causa de um livro, não é? Eu descobri o que era equity através de um livro. Eu aprendi que existia o significado de um propósito através de um livro. Então algumas das grandes viradas que eu tive na minha vida foram lendo livros. Então assim, a nossa vida é um jogo de probabilidades, cara. Eu não posso andar sem cinto no banco de trás. Preciso reduzir meu risco da ruína, preciso reduzir meu risco de morte, né? Eu preciso reduzir meu risco de tudo. Eu não posso querer me alavancar de alguma forma. Cara, tem banco aí que talvez quebre, porque se alavancou, não porque era um banco ruim, né? Você precisa trazer probabilidade a seu favor. A vida ela é um jogo de probabilidades, cara. Por exemplo, as pessoas gostavam muito mais de mim quando eu não tinha fama, digamos assim, tá? As pessoas, elas insistem em compartilhar meias verdades ou falsidades, ou seja lá o que for. Por exemplo, eu enriqueci antes de entrar na internet, não é? Então, quando eu entrei na internet, eu era pequeno, as pessoas, elas admiravam isso. Admiravam eu ter enriquecido antes de entrar na internet, empreendendo.
e aí depois compartilhar esses aprendizados na internet. Quando eu consegui compartilhar o aprendizado com muito mais pessoas, e eu passei também a ganhar mais dinheiro digitalmente, né? Coisa que uma linha de receita que eu não tinha antes, muitas pessoas começaram a me demonizar pelo simples fato de eu fazer muito dinheiro. Porque, realmente, assim, o empreendedor, ele é muito mal visto aqui. Porém, no final das contas, né, existe uma lógica invertida e a pessoa ela vive muitas vezes uma vida onde ela passa por ciclos errados sem nem perceber. Então, é claro que existem as exceções, mas muitas vezes eu sou uma pessoa que eu não fui admirado numa empresa onde eu trabalhei, por exemplo. Então eu não recebi um aumento, eu não cresci e eu fiquei estagnado mesmo acreditando que eu estava fazendo um bom trabalho. E aí isso daqui me traz a crença, já que muitas pessoas ao meu redor me dizem que o patrão é explorador e o funcionário é sempre do bem, que o funcionário ele não deve trabalhar muito, porque isso daqui não vai me enriquecer nunca e eu nunca vou crescer, porque é assim que funciona o mercado capitalista malvadão, por exemplo. E aí, quando eu me demito ou eu sou demitido e vou trabalhar numa outra empresa, eu entro nessa empresa com essa crença. E aí por isso eu não desempenho mais do que eu poderia desempenhar. E aí eu não cresço novamente ou eu sou mandado embora em algum momento. E aí eu começo a achar que a culpa é do outro. Enquanto que, na verdade, pelo fato de eu ter vindo com essa crença e evitado trabalhar mais do que eu poderia e trazer mais resultado do que eu poderia, né, me fez não crescer. Então, no final das contas, eu estou culpando o outro por algo que, na verdade, eu estou errando. Porque a gente começa a entrar num ciclo negativo. Né? E muitas vezes esse ciclo vem das grandes massas. Né? Porque a maioria das pessoas, elas geralmente não tem algum resultado expressivo. Elas sonham em ter muito dinheiro. Elas gostariam demais de ter muito dinheiro. Mas quando o amigo delas cresce, elas passam a entender que existe algo errado nisso. A gente tem muita dificuldade de admirar o sucesso do outro. Uhum. E a gente vive nesse ciclo, né, cara? Fácil você amar quem te ama. O difícil é você amar, cara, quem pecou contra você, cara. Esse que é o grande desafio. É muito fácil você ser gente boa com quem foi gente boa com você, mano. O difícil é você ser gente boa com quem não te tratou bem. Esse é o desafio. Porque é muito óbvio você tratar bem quem te tratou bem, você ser grato com quem te ajudou, etc. É muito fácil. Cara, você ouvir alguma reflexão sobre riqueza de alguém que não chegou lá. É muito clichê ou muito ilógico você ouvir de alguém que passou a vida inteira pobre e nunca teve a opção de escolher e foi obrigado a viver a vida que teve, dizendo que o dinheiro não traz felicidade, por exemplo, um clichê como esse, ou que ser rico não vale a pena, né? Ou alguma coisa do tipo. Então, acho que a pessoa que ela não atingiu a liberdade financeira, ela dificilmente vive. Eu acho que ela sobrevive, não é? Então, ela é uma pessoa que ela faz o que faz por necessidade e não por opção, né? Então, dificilmente você vai saber se de fato você gosta do que você faz ou se você vive, né, uma vida preenchida, ou seja lá o que for, né, até você poder ter a opção de mandar todo mundo se ferrar, ou você poder dizer não porque você quiser, não é? Então realmente é muito difícil, e existe um clichê onde muitas pessoas sem dinheiro querem dar opinião sobre isso, e as pessoas nem sabem como é. É como aquela pessoa que nunca teve uma namorada ou um namorado e vai acreditar conselho amoroso, e a gente que já viveu, a gente sabe, essa é a sua primeira namorada, seu primeiro namorado, pô, isso daqui parece que vai dar ruim, não é? A gente já viveu coisas. É claro que existem as exceções, mas a regra, né, ela estatisticamente acontece. Acerta mais, né? Ela acerta mais. Então, quando eu atingi o que a gente chama de riqueza, liberdade financeira, foi quando eu peguei e percebi que um vazio continuava dentro de mim. Exatamente. Vamos lá. Mas veja, se eu pudesse escolher, eu preferia ter esse vazio rico do que não ter esse vazio achando que queria preencher tendo dinheiro. Assim, você tem uma base da pirâmide onde, putz, se você não consegue se sentir seguro ou se alimentar, é muito difícil você pensar em outras coisas, né, cara? Assim, propósito, etc e tal. Numa hora que você já sente segurança, você consegue se alimentar, você tem uma casa pra dormir, etc, cara, você começa a pensar em outras coisas. Então, muitas vezes, você começa a pensar em você. Você fala, caraca, eu quero ficar rico,
Por quê? Porque você acha que tem que provar alguma coisa, geralmente, pros outros. Você vive numa sociedade, né? Então a gente se mede o tempo todo, né? A gente se compara o tempo todo. Eu quero ficar rico. No momento que isso acontece e você percebe que agora você não deve mais nada pra ninguém, você fala, cara, e agora? Agora eu já tenho isso, eu tenho a segurança, qual que é o próximo passo? Então você chegou onde você queria. E às vezes você sente dificuldade em descobrir qual é o próximo objetivo. E por isso que às vezes esse papo, ele parece não fazer sentido para aquelas pessoas que ainda estão querendo chegar lá. Mas o que eu posso dizer é que quando você chega lá financeiramente, né, você vai começar a se questionar o que é esse negócio que você está sentindo aí dentro. E aí você vai criar várias hipóteses do que é isso. Por exemplo, eu tenho muitos amigos bilionários e que depois de ficar bilionário, eles buscaram a fama. Porque o que eles acharam que ia preencher a vida deles depois do dinheiro em excesso seria a fama e o poder. E a gente começa a buscar isso muitas vezes. Então aí você vê um movimento de bilionários querendo ficar muito famosos. Mas por que? Eles não precisariam ficar muito famosos. E não é pelo impacto que eles querem gerar. Muitas vezes é um discurso vazio, dizer que é pelo propósito que você quer que seja ampliado, e geralmente não é. E aí você chega lá, você ficou famoso, você tem dinheiro, todo mundo te respeita, e agora? Então, cara, eu acho que você sempre vai procurando qual é o próximo passo. E na minha vida, eu sou um jovem, eu tenho 32 anos, né, cara, sabe disso. E a única coisa que me fez sentir completo de verdade, não é que eu não tivesse próximos passos mais completo, né, foi Deus, de fato. Né? Então, nada me preencheu mais do que isso. Mas a gente desenvolveu uma certa...